pomedipi na inoayete. Pomedipi na inoayete. Metepe mambo, metepe mambo, metepe medipi mambo, metepe mambo, metepe mambo, metepe medipi mambo, pomedipi na inoayete. Pomedipi na inoayete. Oma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta tinete, ne aboma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta tinete. Boku more na inoayete. Boku more na inoayete. Aboma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta. Marcelo Carneiro da Rocha, 57 anos, pajé. Meu pai, Ronaldo Carneiro da Rocha, Ronaldo Yang Carneiro da Rocha, era economista. Era um homem muito sensível. Ele morreu, eu era relativamente novo, tinha 26 anos, estava muito preparado para isso. Minha mãe estudou filosofia, separou do meu pai já faz muitos anos, eu tinha 16 anos, até mais, eu tinha 10 anos quando me separaram. Eu morei até os 10 anos com a minha mãe e até os 16 para 17 com meu pai. Depois eu morei um ano nos Estados Unidos estudando, high school. Depois eu voltei, porque já aprendi a falar inglês. Aí fiz faculdade de Direito. E aí, mais uma vez, quando eu estava terminando de fazer a faculdade de Direito, eu comecei a mexer com livros. E aí eu fui fazer na França uma profissão, uma faculdade que existe lá que chama Métier de Livre, que era tudo relacionado ao livro. Desde você fazer os contratos, até você fazer edição, você montar o livro, você fazer editoração. É uma faculdade que não tem aqui no Brasil. Mas aí, quando eu estava começando, meu pai morreu, aí eu tive que voltar. Aí eu me vi assim, submergido nas coisas que meu pai deixou. Eu tive que fechar a editora. Fechar não, ficou com meu cunhado e tal, mas eu não pude mais me ocupar dela. E desde então eu fiz várias coisas, trabalhei no laboratório da família, trabalhei na fazenda lá perto de Barretos. E aí eu resolvi ser pajé. O CNPJ da Colorado é de 1995. Nesse ano, eu estava viajando para saber mais sobre cerveja e equipamento cervejeiro. Eu visitei várias cervejarias nos Estados Unidos. Conheci muita gente importante no movimento cervejeiro nessa época. Voltei para o Brasil no final de 95, 96, e a gente começou a montar a Colorado, pegar todas as licenças que precisava. Um processo que durou quase um ano. A gente abriu a Colorado no final de 96. As primeiras cervejas da Colorado eram 8. Essas ficaram perdidas no tempo. Assim, que nem você mistura um copo de cerveja no outro.
Eu fazia uma cerveja âmbar, eu fazia uma cerveja que chamava California Steam, que hoje não pode mais usar esse nome, foi patenteado. Eu fazia uma cerveja, uma Red Ale, que chamava Panama Red. Eu fazia umas cervejas assim, muito espelhando o que o meu mestre cervejeiro, que era americano na época, ensinava pra gente. E isso foi até 2005. 2005, o bar, que era um brew pub, né, uma cervejaria-restaurante, a cervejaria ficou grande demais pro restaurante, a gente mudou a fábrica e ficou sem bar durante 2 anos. Esses 2 anos eu fiquei só trabalhando no barril, botava o barril na mala do carro, saía tentando vender, e ia para as coisas dos amigos aí. E até então as cervejas não tinham assim identidade própria. Era tudo colorado e o nome do estilo. Quando eu fui engarrafar, eu procurei os rótulos, tentei fazer os rótulos aqui em várias agências, eu não gostei de nenhum rótulo que surgiu. E aí num fórum de cervejeiros lá fora, eu vi 2 cervejeiros discutindo assim, e um recomendando para o outro, falando que existia um cara que tinha uma agência, que não era uma agência, era uma agência, era só um cara, que fazia uns rótulos legais. E eu entrei em contato com ele. Esse cara se chamava Randy Mosher. E ele é um puto erudito da cerveja, e é um humanista também, um cara que sabe um pouco de tudo, entende muito de geologia, entende muito de história e tal. Um cara legal, que dá prazer de estar junto. E a gente se deu muito bem. E desde então ele tem feito todos os rótulos da Colorado. Mas ele me deu esse toque. Ele falou: olha, cada cerveja tua tem que ter um nome. E cada cerveja tua é como se fosse um filho. E a gente estava discutindo e tal. E aí foi que deu esse clique de falar: não, vamos adotar essa escola brasileira. Vamos fazer. Em toda cerveja que a gente fizer vai ter alguma coisa brasileira. E veio assim dessa reflexão: por que só os estrangeiros pensam melhor do que nós? Isso é uma história que a gente não aceita. Então vamos olhar em volta, porque tudo que existe no mundo da cerveja existe do olhar em volta. Então a escola belga, ela existe por causa das frutas que tem na Bélgica, por causa do açúcar, da história colonial, da Companhia das Índias, enfim. A escola alemã tem o lúpulo envolvido, tem o luteranismo, tem um monte de coisa envolvida também. E a gente precisa criar a nossa, já que o Brasil é o 3º produtor mundial de cerveja. E desde então a gente adotou isso. Muitos outros cervejeiros também seguiram esse exemplo, que não é um exemplo, não é nada complicado. Eu fico feliz de outros terem feito também. E agora estamos todos juntos. Tem gente que acha um absurdo você pensar numa escola cervejeira brasileira, mas eu acho assim, a gente tem que fazer as coisas que são difíceis. As coisas fáceis, o nome já diz, são fáceis de fazer. A minha recordação mais antiga de cerveja não é diferente de muito garoto aí. Eu devia ter uns 15, 14 anos, e eu fui pra praia com alguns amigos e a gente levou um monte de lata de cerveja, e que eu nunca tinha bebido muito. E aí eu bebi muito, passei mal, né? Como qualquer garoto. Foi assim, não foi uma experiência extraordinária, mas foi assim, ao mesmo tempo foi porque foi uma aventura, né? Para nós garotos daquela época,
Estávamos numa casa semi-sozinhos, assim, os pais ficavam longe e tal, e todos os garotos se embebedaram, e depois chegaram os pais, e a gente ficou meio envergonhado e tal, mas foi isso, não foi nada de muito glamouroso. A Cauim é o Cineclube Cauim, de Ribeirão Preto, uma ONG que tem quantos anos, Cachaça? 37 anos, que está ligado a cinema, a sebo, a cultura ribeirão-pretana em geral. Cauim também é a cerveja dos nossos índios. Os primeiros relatos de Cauim vêm do Hanstaden, um náufrago alemão que por volta de 1500 se perdeu aqui em Ubatuba e que foi pego pelos tupinambás, e a princípio eles iam matá-lo, mas ele começou a chorar muito e tal, e os índios não matavam quem era covarde, porque eles queriam matar os bravos, porque o canibalismo na verdade é difícil a gente entender, mas ele é um esforço civilizatório. O canibalismo é você querer se apropriar de uma qualidade externa, né? Então eles acharam ele muito covarde e resolveram manter ele igual um cão da vila, assim. E ele ficou lá morando na coisa. E ele assistiu os primeiros rituais de cauinagem. A cauinagem era isso, eles preparavam essa bebida cauim, isso assim, no litoral de Ubatuba, tá? Porque a cauim tem várias cauins pelo Brasil, dependendo da tribo, né? O Brasil não era uma coisa só. Mas para os tupinambás era a mandioca mascada por índias virgens. Eles pegavam a mandioca, espremiam, ferviam para tirar o veneno lá, né? O cianeto que tem na mandioca, e depois eles mastigavam, porque tem uma enzima na nossa boca que que ajuda a fermentação, vou colocar assim. Então, com os bravos, o que eles faziam? Eles pegavam um bravo, e esse bravo, no último dia de vida dele, ele vivia igual um rei. Então, eles davam bastante cauim para ele beber. Ele transava com as índias da tribo. E lá pelas tantas, ele era sacrificado com uma borduna. Isso aí, eles pegavam as qualidades físicas da carne do coisa e também renovavam o sangue da tribo com o sangue de guerreiros, dos novos guerreiros bravos. Eles não matavam covardes. O próximo produto que a gente vai lançar é a Eugênia. Eugênia vem do nome científico da uvaia. Uvaia, ou orvaia, como é muito chamado no interior, é uma frutinha amarela que se conserva muito pouco. Ela é que nem uma nêspera, ela tem a pele muito fina, e é uma fruta normalmente de sítio e tal. É difícil você encontrar ela em mercado, ela é difícil de congelar, de manter. Você só mantém ela ou congelada, e ela dá um mês por ano, e qualquer coisa ela machuca, ela fica imprestável assim, para o consumo. Então a gente arrumou bastante quilos de uvaia, e a gente fez uma Session IPA, uma IPA bem leve, de 4,5 de álcool, bem lupulada, e com essa fruta aqui ela dá um azedinho, entendeu? Porque a gente quer continuar nessa trip de usar coisas que são nossas, e elas não são fora do comum, elas são muito comuns, a gente só esqueceu disso.
conceito da Colorado. Olha, eu gosto muito de cerveja, mas eu gosto muito também de histórias. Eu acho que eu sou talvez um editor frustrado fazendo cerveja. E eu acho assim que tudo que a gente degusta com profundidade, que tem uma história por detrás, a gente degusta com mais prazer. Com mais prazer e com outras vantagens também, assim, sociais, porque você quer dividir o que é novo. Também eu acho que esse dividir é um freio natural para o alcoolismo. Eu acho que aqui as bebidas alcoólicas estão com a humanidade há muito tempo, então elas têm uma razão evolutiva de estarem conosco. Está provado que os abstêmios morrem mais cedo do que os que bebem moderadamente. Então, não só nós, humanos, bebemos, outros mamíferos superiores têm atração natural pelo álcool, pelos fermentados e tal. Uma vez me perguntaram qual era, para mim, o maior acontecimento na história cervejeira, e eu falei, olha, o dia que as leveduras inventaram a humanidade. A identidade visual da Colorado. Isso foi uma coisa bastante discutida entre eu e o Randy. Também, mais uma bênção de eu ter conhecido o Randy na hora certa. Porque além de me trazer esses insights de cada cerveja ter um nome, cada cerveja ter uma história, eu já senti essa obrigação de ter. Mas a forma do rótulo, ele é oval e ele tem uns quadros em volta dele. Aquilo ali em volta geralmente é meio art déco. Aquilo ali varia um pouco sobre esse tema. O que está no meio também varia, porque quando eu comecei a exportar, eu diminuí um pouco o Colorado para não parecer que a cerveja era do estado do Colorado, quando eu comecei a mandar para os Estados Unidos. Mas o básico da Colorado é isso. O próprio esquadro, ele tem uma razão prática, que é você centralizar o rótulo. É muito difícil você centralizar um rótulo oval. Então, quando você tem um rótulo retangular ou quase quadrado, é muito mais fácil aplicar em cima da garrafa. Então, quando você vê uma cerveja Colorado, você reconhece que aquela cerveja é da Colorado. Ou se não é que você gosta, ela é prima dela. Eu acho isso um dos diferenciais da Colorado. Ela não muda. Ou ela muda pouco, assim, são variações de um tema meio que olha para trás e ao mesmo tempo olha para frente, né? O olhar para trás é essa linguagem gráfica, e o olhar para frente é descobrir essas coisas novas que a gente está colocando na cerveja. Muitas delas nunca foram postas dentro de cerveja. Por que o urso? Todo mundo faz essa pergunta. E eu crio vários mitos em volta dela. Existe, assim, um lado real, que assim, o equipamento foi comprado no estado do Colorado. Existe uma outra variante que ela ia chamar Califórnia, porque Ribeirão era considerada na época a Califórnia brasileira. Mas quando eu cheguei lá já tinha um outro lugar chamado Califórnia. E que existe também o meu ir constantemente para o Colorado, investigar cerveja, ir a festivais. É um lugar que tem muito festival de cerveja.
e as amizades que eu fiz lá. Inclusive eu conheci o governador do Colorado, o atual governador do Colorado, que ele era amigo cervejeiro. Então eu acho super bacana que lá nos Estados Unidos já tenha uma geração de cervejeiros sendo políticos. Quem me ensinou a ler? Essa é uma história muito doida, porque eu tenho, assim, dois exemplos muito doidos na família. O meu pai foi autodidata, aprendeu a ler sozinho. Assim, mas não é que ele foi estudar a ler, não. Ele deu um estalo e ele começou a ler. E a minha mãe é uma pessoa muito inteligente, QI acima da média, fez filosofia, uma pessoa muito ativa até hoje. E eu não tenho aquela visão clássica de uma professora me ensinando a ler, mas eu me lembro nitidamente da primeira vez que eu li. Eu estava sentado em cima do jornal e eu era pequenininho perto do jornal e eu comecei a ler o texto assim e de repente tudo começou a fazer sentido. Foi muito doido, cara. Foi que nem assim uma combustão espontânea. Então, é isso, eu não me lembro de ninguém me ensinando, eu me lembro de eu lendo. De eu sentado em cima do jornal lendo. Eu tinha 5 anos. Jorge Luiz Borges é o meu escritor preferido, porque ele tem uma erudição, uma imaginação e as coisas que ele falou antes de todo mundo, em termos de física quântica, filosofia, é político mesmo no que ele foi mal interpretado. Ele foi um gênio, ele foi o Homero das Américas, eu acho, entendeu? E a gente não dá pouco valor, acho que até os argentinos dão pouco valor a ele. Para mim, ele é o melhor escritor da América Latina, porque você não enjoa de ler ele. Que eu tenho todos os livros possíveis do Borges, inclusive alguns textos também gravados, que ele lendo ele mesmo é muito interessante. E eu me arrependo muito de não ter tido a oportunidade de encontrá-lo. Que eu sou tão fã dele que eu soube que a empregada dele estava viva, e uma vez que eu fui à Argentina eu tentei encontrar com a empregada, mas eu não consegui. Para mim é um gênio que cada vez que você lê o livro dele parece que você está lendo um livro diferente. Tamanha quantidade de informação, né? E os contos, a poesia dele, é tudo bom, é tudo pensado, é tudo fora do comum.